Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Grêmio, precisando da vitória, com um time bastante alternativo quando começou a partida. Porque aí no decorrer da partida o time foi ficando menos alternativo, mas em desespero de Hernan Crespo, que precisava ganhar esse jogo de qualquer jeito. O Grêmio, nessa loucura dos times que não dão férias, aliás, não está muito bem, né? Então o São Paulo estava ali concorrendo diretamente. Saiu na frente no placar, mas tomou o gol logo em seguida, os 2 gols de falta. Este é o vídeo de jogo da vitória importantíssima do São Paulo, que aconteceu nos acréscimos de um jogo que não teve segundo tempo. Segundo tempo, o jogo parou tanto, mas parou tanto, que eu acho que se teve 3 minutos de bola rolando, foi muito, e olhe lá. E eu nem vou comentar da arbitragem, a gente vai falar isso bem no final, mas vamos falar do vídeo e tentar fazer um vídeo um pouco mais rápido do que o normal. Muita gente reclama que a gente fica muito tempo discorrendo, deixa pra gente falar mais nas lives. Mas, Gabriel, o que você viu do jogo? Que começou bem, aí teve um momento ruim, no segundo tempo a coisa complicou bastante, e o Crespo foi colocando os jogadores ali para decidir a partida. O que você gostou? O que você não gostou? Teve o jogo, São Paulo poupou e ganhou. Tá bom assim? Tá bom assim? Acabou? Mais ou menos. Tá bom? Mais ou menos, poupou, né? Porque Rigoni teve que entrar. Não, poupou da escalação original. Sim, na original foi. Eu tenho muito pouco tempo para falar, então eu tenho que escolher as palavras aqui. Miranda foi bem, né? Assim, o São Paulo, na questão do Miranda e do Luan, arriscou muito para terça-feira. Mais o Miranda do que qualquer coisa. Assim, o São Paulo tinha dois focos hoje, né? O primeiro era o foco de hoje, já pensando na terça-feira. E aí existe um São Paulo com Miranda e existe um São Paulo sem Miranda. Então, se acontece alguma coisa com Miranda hoje, e eu nem me refiro a contusões musculares, se acontece alguma coisa com Miranda de pancada de jogo, de pisão, aquela contusão do Bruno Alves, nem lembro contra quem foi, que o jogador cai por cima dele, ele machuca a perna porque o cara caiu por cima dele. Qualquer coisa assim, o São Paulo vai para terça-feira decidir uma vaga na Libertadores, defender um dos grandes tabus que o clube ainda sustenta, né, na competição mais importante, em outra prateleira, inclusive. Sim. O Miranda Cara, o Miranda é um zagueiro que está jogando num nível absurdo, a tranquilidade que ele dá. Mas então ele nunca erra? Não, tem uma bola ou outra que ele erra. A gente comentou os gols. Teve uma hora que espanou o taco ali. Coisa que vai acontecer com qualquer jogador. Qualquer jogador está sujeito a uma ou outra falha. Mas a maioria das bolas em que o Miranda vai, ele dá uma tranquilidade absurda até quando ele está muito em desvantagem. Hoje teve um lance que era um lance de velocidade, então o Miranda já estava em desvantagem, ele estava saindo na cobertura, ele conseguiu acompanhar e travar o jogador no último segundo, num esforço ali que quase vale um gol, porque é o tipo de lance que decide uma partida. Então o Miranda traz essa qualidade, um acerto enorme de contratação, tá louco. Então, assim, a gente tinha o Miranda e o Luan. O Luan, primeiro, pelo que eu imagino que o São Paulo vai querer colocar de estratégia no Allianz Parque. Eu não acho que o São Paulo vá para cima descoordenadamente. Então, pode, né? Exato, é tudo que o Palmeiras quer, na verdade. Sim. Então, você também tinha o Luan, pensando nessa função jogo, que, se não for, mesmo que não seja titular, é uma alternativa para o Crespo trabalhar e é uma dúvida na cabeça do Abel Ferreira. Se o São Paulo, por qualquer motivo, perde o Luan hoje no mesmo cenário que eu citei do Miranda, limita muito as condições que o São Paulo tem para entrar em campo. Então, tinha essa visão do jogo de hoje e tinha a visão contrária. Aliás, essa primeira visão também que tirou o Rigoni do jogo, que tirou o Lisieira do jogo, que tirou algumas peças do jogo. Que a gente já começa a desenhar. Se sentindo bem. Aliás, que não ficou nem no banco e tá certo. Você tem que poupar mesmo esses jogadores para o confronto que é mais importante. Daniel Alves. Mas era muito importante fazer os 3 pontos. O São Paulo não ficar numa dificuldade, porque tem esse confronto contra o Palmeiras, que independentemente do resultado, ele vai acontecer. E depois tem um confronto muito difícil contra o Fortaleza, de um time que está muito organizado. Você viu o nome do grupo? Ficou Gira no Jeromel? Eu fiquei sabendo. Porque eu falei isso durante a transmissão. Gira no Jeromel. Enfim, mas é uma coisa muito complicada. O calendário do São Paulo é muito complicado, os desafios que o São Paulo tem, e o São Paulo precisava se descolar da parte de baixo, né? Esse era o segundo enfoque do jogo de hoje, que você ia poupar suas principais peças, você já tem alguns desfalques, só que o São Paulo não pode mais adiar a recuperação do Campeonato Brasileiro. Coisa que você colocou no tweet, inclusive. Sim, foi seu tweet final. Principalmente
pelo jogo contra o Fortaleza, independentemente do jogo de terça-feira, porque o jogo de terça-feira você vai jogar hoje, terça-feira você definiu o seu futuro. Ou você vai estar na semifinal da Libertadores, você está fora, e aí não tem mais o que fazer. Ou seja, ou você vai estar 3 jogos, né, de ser campeão da América, com essa possibilidade, ou você está fora e tem a Copa do Brasil que você tem que focar igual. Porque a chance de São Paulo ir para a Libertadores é um... E você não pode focar... continuando essa briga lá embaixo, e aí fica em 16º, aí se não ganha hoje, aí espera todos os jogos de amanhã, aí alguém ganha, você volta para a zona de rebaixamento, aí fica aquele inferno. Então, assim, eram os 2 jogos que o São Paulo tinha para jogar. Obviamente, o primeiro pesa muito, o São Paulo precisa rodar o elenco, isso já foi falado diversas vezes, o Crespo já falou diversas vezes, o quanto ele tem escalado pensando também na parte física. Acho que a última vez que ele citou isso foi no jogo contra o Vasco, para o repórter de campo ali, aquela conversa que os repórteres têm antes de começar o jogo. Então, para a escalação inicial, São Paulo volta com os 3 zagueiros, que eu imagino que vai ser a escolha para o jogo de terça-feira. Poupa 2 deles. O Benítez estava por alguma razão... Ele estava expulso, né? Ele foi expulso. Isso é isso que eu queria tentar lembrar. Aquele que não era para expulsão, mas tudo bem. Então o São Paulo vem com os 3 zagueiros, que eu imagino que vai ser a formação escolhida, porque você provavelmente vai ter nas alas Daniel Alves e Reinaldo, ou mesmo que seja Gabriel Sara, mas assim, não é um ala ou um lateral tão defensivo assim. O Daniel Alves a gente já sabe que não é nada defensivo, então você provavelmente vai ter que recorrer aos 3 zagueiros. E o São Paulo, principalmente do meio para frente, o São Paulo vai de Igor Gomes, Galeano e Vitor Bueno. Vitor Bueno já tem toda aquela marca, né? A galera odeia o Vitor Bueno. O Galeano, eu entendi a ideia do Crespo, porque assim, hoje você tinha opções muito limitadas pro ataque. Mesmo que o Luciano se coloque à disposição na terça-feira, não vai dar para jogar 90 minutos, provavelmente vai começar o jogo no banco. Então a gente deve ver se é que até que vai para o banco. Se é que vai para o banco. Tô falando, o melhor cenário, ele não aguenta 90 minutos. Então o São Paulo vai para o Allianz Parque com Rigoni e Pablo, provavelmente no comando de ataque, a menos que o Crespo coloque alguma surpresa por aí. Você tira o Pablo do jogo. De hoje já está pensando. O Pablo já vem com alguma sequência. O jogo de hoje ajuda a gente a desenhar o que o São Paulo, que a gente deve esperar do São Paulo contra o Palmeiras. Mas também ajuda a entender o que o São Paulo queria contra o Grêmio. Hoje. Porque assim, Galeano titular. Por quê? Eu acho que o Crespo esgotou um pouco as chances do Rojas, pelo menos para começar jogando. Só que a gente tem uma preocupação. A briga de foice. Que assim, os 2 têm características muito parecidas, os 2 têm muita dificuldade para jogar como segundo atacante. Tem os limitações parecidas. São tecnicamente ruins. Pode ser. Assim, mas não é péssimo, ruins. Não tem qualidade, falta qualidade. Pouca inteligência com a bola, assim, eles não conseguem, a gente já falou isso várias vezes, se aproximar do atacante, fazer uma tabela, um jogo curto, cara, é campo aberto, é velocidade, é baixar a cabeça e ir embora. Esse é o problema, é baixar a cabeça. Para você ter uma ideia, logo no começo do jogo, o Galeano teve uma oportunidade de ouro em que ele corre para a área, ele toma uma decisão completamente equivocada, era só rolar para trás, ele tenta bater para o gol, e ao tentar bater para o gol, o zagueiro tira, dá a impressão que o zagueiro tirou em cima da linha, mas não. Quando você vê o lance, a bola não ia para o gol. Então, assim, teve o erro na tomada de decisão e teve o erro na conclusão da jogada. Quer dizer, foi completamente errado. Não quer dizer que o cara não possa ser utilizado em uma ou outra situação. Pode. O Rojas, o Aguirre, conseguiu usar ele muito bem. Sim, tirou leite de pedra. Naquela jogar função, no contra-ataque, campo aberto, você pega ele num contra um ali pelo lado do campo. Com do outro lado tinha o Everton, então você tinha 2 jogadores, então não ficava uma coisa tão óbvia. Quando ele perdeu o Everton, o Rojas já caiu, logo em seguida ele perdeu o Rojas, que só voltou agora. E aí, de novo, é um Rojas que voltou de contusão, que já tem uma determinada idade, que ficou 2 anos parado, não é? É um combo muito desgraçado para o Rojas. Completo pelo São Paulo, assim, 90 minutos desde que voltou, né? É verdade. E queria aumento. E o Galeano tem, assim, essa simpatia de parte do torcedor que via nele alguma solução, mas não correspondeu desde que foi. Desde sempre. Assim, esses gols ele perdia na base também, mas ele fazia gol na base sim. Ele tinha 10 chances, ele concluía 2. Só que o São Paulo era muito dominante na base. Então, ele naturalmente vai ter uma quantidade de gols ali minimamente relevante, principalmente porque às vezes ele era o homem mais avançado, inclusive, só que a quantidade de chances que ele perdia, a gente cansou de falar isso aqui, cansaram de xingar a gente aqui, que a gente falava isso aqui. Então, tem jogadores que têm mais simpatia e outros que não, mas, e aí a gente mas foi um jogo ruim dele de qualquer forma, tá? Para quem gosta do Galeano. Hoje foi um jogo ruim, um jogo entra no companheiro dele.
que é o Vitor Bueno, Bueno. que é o oposto, do Galeano. Só que assim, no jogo contra o Flamengo, isso é importante a gente ressaltar. No jogo contra o Flamengo, a gente já vinha falando aqui, o Vitor Bueno, ele competiu, ele desarmou no campo de ataque, ele teve muito mais ligado, ele deu trabalho para o zagueiro, ele trombava com o zagueiro, ele sofreu uma falta, ele arrancava. Ele foi bem contra o Flamengo. No tempo que ele esteve em campo, ele sai pouco antes do São Paulo tomar um empate. Hoje, novamente, principalmente no primeiro tempo, pressionou, deu trabalho para a defesa, se colocou em condições para se associar, não ficou lá olhando para o nada. O problema do Vitor Bueno é quando ele está lá, o jogo está rolando, o jogo está pegando fogo, ele está lá olhando para cima e completamente desconectado com o jogo. Hoje não aconteceu. Só que hoje ele recupera uma bola ali na entrada da área, sofre uma falta, bate a falta e faz o gol. Sim. Então isso fica muito mais evidente, porque sai o gol. Da roubada de bola que ele tem, da falta que ele sofre e da falta que ele mesmo bate. A falta foi por um cabelo que não foi pênalti, né? Muito pouco. Nossa, a impressão que eu tive é chama VAR, mas aí só no replay já deu para ver que não tinha sido mesmo. Então, assim, sai o gol. A gente não pode valorizar algo que precisa existir em todos os jogos, que é essa pressão no campo de ataque, que gerou o gol hoje, que gerou o gol contra o Atlético Paranaense, que gera gols para o São Paulo, que faz parte do estilo de jogo, que é fundamental o estilo de jogo do Crespo, e para não estourar lá na zaga. Então, é uma maneira de você se defender e uma maneira de você atacar. É algo que o Crespo tem, é algo que o São Paulo executou no Campeonato Paulista, só que não dá para valorizar isso só porque hoje saiu o gol, então hoje é legal fazer, hoje parabéns para ele. Não, ele já vinha fazendo isso antes. Se não saiu o gol, tudo bem, mas ele criou uma jogada desse jeito. Se não saiu o gol, a gente ia comentar isso. Pô, o cara fez isso. Como foi no jogo do Flamengo? Ele manteve o São Paulo no campo de ataque, ele criou chances a partir dessa recuperação de bola já mais próximo do gol do adversário. Então, isso merece elogiado. Se ele for esse jogador, se ele conseguir se manter sendo esse jogador, ele é útil, ele pode ser utilizado, ele pode ser um reserva importante, ele pode ser um cara que joga alguns jogos como o de hoje e ajuda, pegou uma bola hoje, teve liberdade, foi inteligente para perceber que ele estava sozinho na marcação, levou a bola rápido para o ataque, não ficou, o que eu faço com a bola aqui? Eu estou sozinho, não. Ele pegou a bola, levantou a cabeça, estou sozinho, avançou e deixou o Rigoni na cara do gol. Então, assim, merece ser elogiado quando consegue ter esse tipo de atuação e esse tipo de comprometimento. Se vai ser sempre assim, não sei. Se for, será elogiado, como foi o caso de hoje. E o Igor Gomes, a mesma coisa. O Igor Gomes nem sempre é tecnicamente brilhante. A verdade, faz algum tempo em que ele não é. Olha o Igor Gomes, apesar daquele golaço que ele fez contra o Internacional, mas olha o passe que ele deu, a enfiada de bola, o chutaço, o cruzamento na cabeça. Ele não faz isso. Só que é um cara que corre o campo todo, é um cara que é importante para fazer uma cobertura, é um cara que o Reinaldo vai para o ataque, perde a bola, tenta fazer um cruzamento, a bola vai para a linha de fundo, acontece qualquer coisa. Teve hoje um cruzamento para ele, que o Reinaldo ia chegar para concluir, o zagueiro chega um pouquinho antes, a bola bate nele, sai para tiro de meta, o goleiro bate rápido. Reinaldo ficou. Sim. Quem vai fazer a cobertura? Igor Gomes. São Paulo não vai ficar exposto. Tanto que ele faz o gol, ele cai exausto, né? Ele deita, obviamente que ele estava muito feliz, que ele faz o gol no finalzinho do jogo, mas ele estava exausto, porque ele foi esse jogador que correu e foi esse jogador que estava lá na hora que era necessário. E não vai estar sempre, mas às vezes é um jogador invisível. Aliás, outro jogador que aparece bem no segundo gol do São Paulo, Sara, que é um jogador também que está em todo lugar. Não, a gente vai falar, sim. Mas o Igor Gomes hoje tomou um cartão amarelo como? São Paulo tomou um contra-ataque claríssimo. Mata a jogada. Dá um carrinho ali no cara para matar na hora a jogada. São Paulo ficar exposto. Ainda que deu discordar de muitos cartões esse jogo, mas a gente já fala de arbitragem. E o São Paulo tomou o gol. Vamos só falar do gol do Grêmio, porque foi uma falta que eu fico em dúvida ainda, porque tem algumas coisas, tem algumas faltas que se apitam, outras não se apitam. A falta mesmo, essa do Grêmio. A falta do Grêmio, ela é idêntica ao lance no jogo com São Paulo e Palmeiras, no jogo de ida, que dão uma pancada no Rigoni, que ele recebe até atendimento médico, sai de campo com atendimento médico. A falta é igualzinho. Na Libertadores não deram, hoje deram. Então, assim, é difícil. Todo jogo é um critério diferente. Quando você vai para a Libertadores, então, e volta para o Campeonato Brasileiro, é como se você jogasse outro esporte na maioria das vezes, entendeu? Sim. Então, a falta hoje foi essa. Para mim, eu acho que deveria definir ou dar essa falta, não dar nenhuma. Para mim, eu prefiro quando não dou nenhuma, porque o jogador ele começa pegando a bola. Sim. Se é um lance, eu sempre falo, se é um lance que o cara passa 3 horas ali, a expulsão do cara do Vasco, do Léo Jabá contra o Reinaldo, chutou a bola, a barriga do Reinaldo tá 2 metros para frente, o cara continua com o pé lá em cima. Pô, tudo bem, falta. Só que assim, você acabou de tirar a bola, o pé do cara tá 30 centímetros, não tem como você tirar a bola e puxar o pé de volta. É a mesma coisa do braço quando ele tá colado ao corpo, quando tá muito perto, a galera fala, não, tá muito perto ali,
Ali o cara tá disputando a bola, vai fazer o quê? Não vai chutar a bola? Né? Mas assim, tudo bem, porque hoje em dia se marca essa falta. Eu só gostaria que houvesse um critério. Tudo Sim. bem, eu não tô reclamando, não foi falta, que rouba, que não é Não. isso. Mas é só, de novo, Teve você outros assiste o lances jogo... mais discutíveis até Sim. do que essa falta. Uma batida muito boa, era falta, aí todo mundo fala, mas a bola não foi no ângulo, não foi tão no canto. O problema foi como a bola subiu e como ela caiu. Primeiro que foi um chute forte, bola rápida, e a bola ela cai e acaba encobrindo. Bola Bate, rasante, né? e ela bate na travessão. É uma bola dificílima para pegar. Qualquer outro goleiro pegaria, lenda. Não pegaria. Talvez o Everson, pela fase que está vivendo do Everton, do Palmeiras, é possível. Até o Vô poderia pegar em outras circunstâncias. Possível difícil seria para qualquer goleiro. Era uma bola difícil. O mérito é do atacante. Mas eu sei que muita gente vai ficar com birra, tá todo mundo irritado, porque o Vô falhou no jogo do Palmeiras. Tá? Não é hora de falar. Eu não lembro qual foi o último gol que alguém não conseguiu inventar alguma uma coisa. Falha que todo gol que o São Paulo toma é impressionante. Então, aliás, aí quando não é culpa dele, é culpa do Pablo, ou do Vitor Bueno, ou do Lisier. É sempre culpa dos bem. Incrível, é um negócio impressionante que acontece no São Paulo. Mas assim, foi uma batida muito boa, teve essa falta discutível, e aí o jogo, quando o São Paulo toma o gol, vem um momento em que São Paulo, que tinha alguma intensidade, que vinha criando algumas oportunidades, como aquela que eu falei do Galeano, que ele desperdiça, essa do Vitor Bueno que gerou o gol, São Paulo perde um pouco dessa... Eu acho que isso passa também, e aí tentando pegar um cenário geral, isso passa um pouco pelo Thales. O Thales, ele tem uma característica, ele tem uma boa dinâmica, a bola cai com ele procura soltar rápido a bola, não fica prendendo, olhando para cima. Ele geralmente já sabe o que vai fazer quando a bola cai no pé dele. É um jogador tecnicamente com ótimo potencial. Ele tem algumas movimentações que são muito importantes para o Crespo. Não é a mesma movimentação do Gabriel Sara, mas é uma movimentação tão importante quanto, porque ele chega à frente. A gente tem um lance do Galeano que recebe a bola em profundidade. O que está entrando na área para dar opção para ele para empurrar a bola para dentro? É o Thales, que está vindo lá de trás. Então, assim, ele tem essas questões que são importantes, só que ele ainda tem uma questão de marcação que é muito frágil. E talvez ele ainda esteja se adaptando a uma marcação individual, uma evolução na marcação. Ele não é um jogador que nossa, como o Thales é completo, ele marca e joga, como tem sido o Lisiero nessa temporada. O Lisiero tem marcado muito bem e construído muito bem. O Thales ainda não conseguiu isso. E aí, o futebol dele acaba sendo um pouco prejudicado, principalmente quando ele joga como segundo homem ali. Você tem o Luan e logo depois você tem o Thales. Você não tem, por exemplo, o Luan, o Lisiero e o Thales, como o São Paulo já jogou às vezes com o Nestor, jogando com um pouco mais de liberdade. Sim. Então, ele tem sofrido um pouquinho quando ele entra nessa função. Quando ele entra no segundo tempo, às vezes um pouco mais solto, ou com o São Paulo praticamente inteiro no campo de ataque, ele tem muito mais liberdade para fazer a infiltração sem se preocupar tanto com a marcação, ele cresce. Então eu acho que ainda é uma questão de desenvolvimento do jogador, muito jovem, chegando agora, digamos assim, no profissional. Então o São Paulo acaba pecando nisso, e aí o São Paulo, consequentemente, acaba pecando nisso, porque você tem o Luan, que joga menos, joga no sentido de construir menos que o Lisiero, tem o Thales, que tem toda essa questão que a gente falou agora, e você tem o Igor Gomes, que acaba ficando um pouco mais sobrecarregado, não, como eu falei, não está numa fase em que vai deixar alguém na cara do gol, ou que está conseguindo deixar alguém na cara do gol, e na frente é o Galeano e o Vitor Bueno. Sim. Que tecnicamente não estão brilhantes, e pelo lado direito o Igor Vinícius, que também tem alguma dificuldade na parte técnica, com cruzamento, às vezes fazer um passe, fazer uma tabela, soltar uma bola rápida. Eu lembro de uma jogada que eles conseguiram, Igor Gomes e Igor Vinícius, fazer ali pela direita, que o Igor Vinícius acaba fazendo um cruzamento bem ruim, mas a tabela sai, e isso deveria acontecer mais, essa aproximação, essa tabela pelo fundo. Então, isso tudo acaba fazendo... E até inversão de jogo, né? Nessa partida eu senti falta. São Paulo teve alguns momentos que ele ficou muito tempo preso de um lado do campo e a defesa do Grêmio pelo lado direito, e você não via, para se transigir para o outro lado, era toda aquela rodagem lenta e muito previsível, né? Então, no segundo tempo eu até tive a impressão que o time tinha cansado mais uma vez, porque isso a gente sabe que é notório, que São Paulo perde a intensidade, e a gente já explicou aqui por diversas razões, e isso saiu até a matéria agora do Globo Esporte recente. Assim, a grande questão é que no primeiro tempo, no segundo também, mas aí a gente fala do primeiro tempo, o São Paulo tentou incomodar o Grêmio, tentou pressionar, tentou sair com a vantagem, sai na frente, toma um empate, continua tentando empurrar o Grêmio para trás, só que esbarra nesses pontos que a gente falou até agora.
E aí isso compromete a criação das jogadas, compromete a finalização das jogadas. Muitas jogadas não viram finalização porque você erra esse passe, porque você não dá o papo, porque o cara vai chutar em vez de passar, porque o cruzamento é muito ruim, porque a decisão quando chega na linha de fundo é ruim. Às vezes o Igor Vinícius ou o Reinaldo recebiam a bola e não recebiam esse apoio que o Rigoni dá muito bem quando joga como segundo atacante, e o Galeano não consegue, o Rojas também não consegue. É uma diferença muito grande. Ou às vezes em tudo isso. É uma falta que o jogador vai bater quase da intermediária e me resolve cruzar a bola para a área quando tá todo mundo lá. Tá zagueiro, tá todo mundo lá, e aí vai na mão do goleiro e pronto, não tem que voltar correndo. Falta no meio de campo, não tem necessidade de jogar na área, era melhor o São Paulo Constrói, continuar com a sim. posse de bola. A mesma pressa que o São Paulo não tem quando está construindo, às vezes falta quando tem uma falta ali, quase na risca do meio campo, você dá um bico lá para dentro da área, pega aí, como se tivesse... Aliás, isso é uma característica que a gente precisa falar, o São Paulo agora dá chutão. Poucas bolas o São Paulo ganha de chutão, porque não tem jogadores com essa característica. Hoje foi... Hoje e aí era principalmente quando vem no segundo tempo. No segundo tempo sai o Thales, logo no intervalo entra o Gabriel Sá, para melhorar essa movimentação. E melhora para ajudar o Igor Gomes na construção do jogo, só que a grande questão, e de novo, para buscar a vitória, o São Paulo buscou o resultado o tempo inteiro. Precisava. Técnica, o Crespo colocou seriedade ali, preciso desse resultado, é como se ali fosse, eu vou fazer, não vou medir esforço, no sentido de colocar cada vez mais titulares. Então colocou o Gabriel Sara, e passou um tempo, o São Paulo ainda construiu alguma coisa, mas perdeu o gol, e ele continuou colocando mais jogadores, né? Foi colocar depois o Rigoni. Foi Rigoni, né? O Lisieiro. Colocou o Lisieiro e depois colocou o Rojas. Isso, aí o Rojas. Já é... Era o que tinha. Era uma questão assim. O Rojas, geralmente o Rojas não tá funcionando, aí sai o Rojas. Aí hoje o Galeano não tá funcionando, aí entra o Rojas. Assim, o São Paulo fica com dois jogadores muito parecidos e que. Vamos lembrar que tem Éder e Luciano que estão, né, lesionados. Então, você não espera que o reserva do reserva tenha o mesmo nível. Exato. Então, é esperada essa discrepância, mas é uma pena. Sim, mas no segundo tempo, o São Paulo mantém essa busca pelo gol, só que aí a questão que a gente tinha falado, você pega as tentativas de construção no primeiro tempo, é muito mais pelo chão. Tem a bola longa, porque o São Paulo tem se desenvolvido a jogar assim com a bola longa, existe isso. Mas no segundo tempo, e aí quando bate, ali até falei, acho que aconteceu um lance de 19-20, que o São Paulo tenta uma bola longa, aí não ganha, porque você estava... Eu não lembro se o Rojas já estava em campo, o Rigoni já estava em campo, não lembro exatamente, mas eu não lembro quem era a dupla de ataque, mas assim, a bola é longa, obviamente você vai perder, porque são dois jogadores que não têm esse poder, ainda mais para brigar com o Jeromel, com o Juan, muito difícil ganhar, e o resto do time está todo no meio de campo. E isso acontece muito, isso não é tão comum no primeiro tempo, você ter esse espaço entre a dupla de ataque e os meio-campistas. Pelo contrário, o São Paulo se dá muito bem e cresce muito quando tem aproximação, quando consegue trocar passes rápidos. A gente viu isso nos melhores jogos do São Paulo, até no jogo contra o Palmeiras do Campeonato Brasileiro, que foi quase agora, rodada retrasada, passada, enfim, não lembro exatamente. Tanto jogo... E contra o Palmeiras ainda. Mas assim, o São Paulo joga lá com a linha de 4 e vai criando chances se aproximando, trocando passes rápidos. E aí chega no segundo tempo, muita bola longa, e aí chega você vai naturalmente perder com Rigoni e Rojas a bola por cima, chega na segunda bola, quase ninguém. Aliás, só um detalhe, que no primeiro tempo a gente cruzava a bola alta pro Galeano, aí é sacanagem demais, sim, né? Então, assim... Então, e você viu a descrição do grupo? Terrível. Enfim, terrível. Grandes momentos aqui assistindo o jogo, mas tudo bem. Enfim, existe menos construção pelo chão. Em alguns momentos, São Paulo até tem mais paciência, só que é impressionante a diferença do primeiro tempo para o segundo. O quanto o São Paulo tem problema, começa o jogo, a bola vai no Volpi, vai no Diego, começa no Miranda busca o Lisieiro, aí o Luan baixa ali para a zaga, no segundo tempo o Lisieiro baixava ali na zaga para abrir dois zagueiros, ficar Miranda e Lisieiro por dentro, só pode tentar construir, aí vinha o Gabriel Sara buscar um pouco do jogo, aí fazia essa bola
construir, tirar de trás para chegar na frente, aí o Gabriel Sara fazer movimentação, saindo da direita, indo para a esquerda. Você via no segundo tempo, com essa movimentação do Gabriel Sara, uma aproximação ali de Reinaldo, Gabriel Sara, às vezes o Rojas até encostando por ali, porque quando a jogada cai para as linhas de fundo, seja lá a linha de fundo que o Rojas tiver naquele momento, ele aparece, porque é onde geralmente ele vai estar, e ele tem dificuldade de cair por dentro. Só que quando o São Paulo não conseguia fazer essa saída limpa, era muito fácil dar esse chutão em que não tinha ninguém. Não tinha nenhuma expectativa. Aliás, teve um momento até que você falou assim: que bom, tem 2 caras lá na frente, o resto do time tá lá atrás. Do tipo assim, você dá um chutão, parece assim, vocês que lutem, para pegar o meme, vocês que lutem aí. E não tem nenhuma chance, tá certo? Não é assim que sai o gol do São Paulo que desempata o jogo. E a gente teve alguns lances antes, mas eram lances isolados, né? Por exemplo, 2 chutes do Reinaldo. Teve o lance do Vitor Bueno, que eu cito. O Vitor Bueno recebe a bola na intermediária, percebe que está sozinho, aproveita o espaço, o Rigoni faz a movimentação que a gente já conhece, e o Vitor Bueno vai muito bem, deixa ele na cara do gol. E ele acaba pegando mal na bola. O Rigoni pega a mão na bola, acontece de novo. Jogador que está numa fase muito boa, está com confiança, mas pegou mal. O Reinaldo arriscou um chute que obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa, o Chapecó, que eu estava até brincando com o dirigente de São Paulo. E depois depois o Reinaldo acerta um chute não tão bom, mas o chute bate na trave. Como é que aquela bola não entra? Na infiltração ou na aproximação do Lisiero, que entrou no lugar do Luan para jogar. O Lisiero virou esse jogador. Sim, virou. Ele pode ser o primeiro volante agora e pelo menos assim, as pessoas, por mais que encham o saco do cara, mesmo quando o cara faz uma atuação excelente como foi contra o Palmeiras agora na Libertadores, mesmo quando enche o saco, ninguém mais estranha quando o Lisiero joga de primeiro volante. Isso não é mais estranho, isso não surpreende mais, como surpreendeu, por exemplo, quando o São Paulo foi jogar o segundo jogo contra o Racing. Fala, caramba, ele tirou o Luan e colocou o Lisiero. Aquilo gerou um susto. O Lisiero vinha jogando em algumas partidas assim, mas para um jogo importante, gerou um susto. E aí, naturalmente, a gente fala, não, tudo bem. Ele tem pode essa acontecer. Capacidade. Só que ele tem a capacidade técnica também. Ele dá o passe para o Reinaldo diferente, de calcanhar, né? Pois é. É isso. Ele tem esse expediente, ele tem essa capacidade. O Lisiero é um jogador pode falar o que quiser, é um jogadorzaço. É um grande jogador. Gosto muito do Lisiero. Teve uns momentos ruins no São Paulo, né? Teve momentos ruins na temporada passada, inclusive antes de se machucar, que a gente cobrava dele mais intensidade. Isso acontece com o jogador, só que quando não joga bem, a gente vai criticar e falar, pô, não tá jogando bem. O que vocês não vão ver aqui é, não tá jogando bem, fora, tem que mandar, tem que cortar as pernas, isso daí não vai ter. Se a gente não tá falando isso de Galeano e Rojas, que estão péssimos. Falando sério, estão muito mal. O Galeano hoje foi um jogo... Vinícius, né? Assim, o Igor Vinícius. Não só eu comentei com você antes do jogo, sim. A gente comentou com os membros também, assim, não só pela atuação, mais uma nota 5 do Igor Vinícius, mas... Ainda que a gente não gosta muito de dar nota, mas sim, é um... modo de falar, não é nota em si, aquela atuação ok, atuação... Passa de ano ali, vai para recuperação talvez. Então, assim, aquela atuação mais ou menos do Igor Vinícius, mas pelo Orejuela ter tido 2 jogos razoáveis para ok... Podia ser uma opção hoje. Poderia ser hoje uma opção, já que o São Paulo está pensando em poupar alguns jogadores, mas eu entendo que o Crespo tenha preferido talvez a segurança de ele já meio que saber o que o Igor Vinícius entrega em relação ao Orejuela, que fez uma boa estreia, mal, aí 2 jogos ok, não é assim, nem que foram 2 jogos espetaculares para falar, não, bota ele aí para ver se ele continua, agora é o Orejuela que a gente esperava. Tá longe, hein? Então, são compreensíveis de novo. O treinador faz escolhas, assim... Normal. Não adianta. Se ele coloca o Orejuela, ia ter gente que ia preferir naturalmente o Igor Vinícius. O Orejuela ainda não jogou nada, o Orejuela faz um jogo igual ao do Igor Vinícius. olha só, devia ter colocado o Igor Vinícius. Então, assim, normal. Mas o segundo gol, e aí isso é muito importante. Eu queria chegar nele. O São Paulo recupera a bola, mais ou menos lembrando o primeiro gol contra o Atlético Paranaense, né? Existe uma pressão ali na bola, o Rigoni já tinha ficado como homem mais avançado justamente para receber essa bola em condições de decidir. Há essa recuperação de bola, Lisiero sai muito bem da pressão, movimentação do Gabriel Sara para dar a opção de passe de um jogador que estava pressionado e acionar rápido o Rigoni, porque o São Paulo, nessa recuperação e nesse toque do Lisiero,
pegou um Grêmio exposto. Talvez pela primeira vez no jogo, o Grêmio não ficou exposto assim em nenhum momento, até porque mesmo nas descrições que a gente fez dos chutes do Reinaldo foram muito mais aquela questão de oportunidade. Foi uma coisa tão construída. O próprio, por exemplo, o lance do Rigoni, que o Rigoni sai na cara do gol. Vendo um lance que o jogador sai na cara do gol. Não é que o Grêmio estava exposto. Houve um erro de marcação, o Jeromel ali tá fora da linha de zaga, o Rigoni tá por dentro, se movimenta nas costas do Jeromel, e o Vitor Bueno tem todo o mérito de acelerar o lance e fazer o passe. Então, assim, não é que o Grêmio estava exposto, pelo contrário, o Grêmio estava até posicionado defensivamente, só pode trocava passes, buscando encontrar o espaço até que o Vitor Bueno se desgarra da marcação. Então, aliás, o Vitor Bueno, para mim, nem teria saído. Eu entendo essa questão de deixar o Rigoni mais à frente, e o Crespo já colocou muitas vezes o Rojas nessa parte final do jogo para tentar explorar velocidade nas costas laterais. O Grêmio tem uma dificuldade de marcação pelas laterais, então, vamos tentar ver se o Rojas entra, melhora um pouco, traz um pouco mais de velocidade, mas o Vitor Bueno fazia um bom jogo, poderia ter continuado. E aí, quando o Sara se movimenta, ele acha muito rápido o Rigoni, e aí pegou o São Paulo com o campo aberto, com a defesa do Grêmio toda ali correndo para trás, desesperado, o Rigoni com espaço para avançar, e aí, de novo, qualidade, né? Além da qualidade, a movimentação do Igor Gomes, porque enquanto o Sara ia para dentro da área, para ser essa opção, e o Rigoni estava aberto, alguém precisa ir para a área para concluir. Foi o Sara que começou o lance. Que é a leitura da jogada, gente. Sim. Isso é uma qualidade. Quando a gente fala de garotos, porque temos que lembrar, o Igor Gomes ainda é um garoto, Sara ainda é um garoto, Lisiero ainda é o garoto. Nós estamos sendo salvos, principalmente por Cotia, e por algumas contratações muito bem feitas e que merecem elogios, como é o caso do Miranda, que ajudou muito lá atrás, e o Rigoni. São 2 acertos de contratação. São 2 contratações de peso no São Paulo, que colocam o São Paulo num patamar diferente da temporada passada e que não deixam o São Paulo numa situação melhor no campeonato, porque tivemos, infelizmente, uma completa falta de planejamento que, eu entendo, por várias questões, mas principalmente por essa, porque a gente não tem os jogadores, não só titulares disponíveis, mas também nós temos jogadores que estão muito desgastados, fisicamente desgastados, jogadores que às vezes não conseguem entregar porque estão muito cansados, que não conseguem desenvolver e desempenhar papéis que normalmente fariam. E nesse lance foi lindo, né? Assim, o cruzamento foi e até o arremate do... Enquanto o Sara vai no primeiro pau e ele puxa toda a marcação, o Igor Gomes, aos 40 e sei lá quanto do segundo tempo, tem depois jogado... de ter feito toda essa marcação que a gente falou, ter ido lá atrás... Tendo se dedicado, tendo corrido o campo inteiro, que é um negócio que ele faz. Isso é do jogador. Ele foi muito desenvolvido pelo Fernando Diniz quando ele começa a jogar aberto, porque ele não tinha isso. Ele, na base ele era um 10, ele era um meia, ele não tinha tanta obrigação de marcação. E aí ele começou a ter muito senso tático a partir de 2020 e continua sendo um jogador ultra solidário. Às vezes vai jogar bem, às vezes mal, mas ele tem a questão tática na cabeça, ele tem. O Sara vem por dentro, movimentação perfeita, e ele dá o último gás ali, o último pique para ir para o segundo pau, acerta a movimentação, porque também se ele para ali querendo passe para trás, ou se ele vai para o mesmo lugar que o Sara, o cruzamento seria feito para ninguém, a gente estaria aqui reclamando do cruzamento do Rigoni, não a gente, mas as pessoas estariam reclamando do cruzamento do Rigoni. Ele se movimenta perfeito, chega nas costas da zaga, que estava desarrumada, e consegue concluir muito bonito, sem chance a maturidade do Sara é algo que precisa sempre ser destacado. Olha, cada jogo me parece, o Sara parece um jogador veterano em campo. Eu vou parafrasear o Pedro Nascimento, que é o da Gazeta Esportiva, assim, eu não discuto mais Gabriel Sara e Lisiero. Aí fica para quem quer. Deixa, mais. Galera. É impressionante. É impressionante. Já são 2 jogadores que já eram para estar em outro patamar na questão de discussão. Quando tem um jogo que não vão bem, era para ser surpresa e não o contrário. E aí, assim, de destaque final mesmo, que eu acho que é importante a gente falar... 2 coisas de destaque final. A primeira na parte defensiva, Diego Costa muito bem, grande jogo. Ainda que tenha errado uma outra tomada de decisão ali, porque bobinha, é garoto também, bobinho. O Miranda também. Mas uma bola que ele tá ali, porque ele faz uma jogada da linha. Ele tá ali na linha e ele segue, não segue, querido, volta, tá bom já, né? Podia se complicar. Grande partida do Diego Costa, ficou um pouco abaixo do Miranda. Esperado até. Bruno Alves... um pouco abaixo dos dois. O Bruno Alves, quando ele joga, ele tem que jogar pela esquerda, ele tem muita dificuldade. Nada que tenha na mente, olha, meu Deus, o Bruno Alves... Teve um lance assim mais perigoso, abaixo, que a bola passa por azar dele, né? Na passada ela passa por baixo da perna dele, que ele vai correndo no desespero.
desse trio, destacar a atuação, principalmente de Miranda e Diego Costa, mas o São Paulo consegue ganhar essa bola longa. O time do Filipão, naturalmente, vai ter muito jogo direto, vai ter muita bola longa, e o São Paulo ganha essa bola longa e o São Paulo consegue competir, principalmente no primeiro tempo, com as segundas bolas, porque você só tem o Borja, que é o principal ali, o Miranda vai ganhar na maioria das vezes, um outro lance que ele não conseguiu se antecipar no pivô, que é o Borja é um jogador um pouco mais forte, mas o São Paulo conseguiu competir nessa segunda bola. Então não teve o chutão, o Miranda ganha de cabeça, daqui a pouco o Grêmio pega a bola, vem em bloco atacando a defesa inteira. Então isso é algo positivo, porque muitas vezes o São Paulo sofre nessa segunda bola, fica para trás, aí se a bola cai ali no pé do Jean-Pierre com espaço, Douglas Costa, Alisson, ia ser um problema muito grande para o São Paulo. Então o São Paulo conseguiu neutralizar bem essas jogadas, e aí por fim, como a gente fez o destaque do gol do Grêmio, o jogo quando estava 1-1, o Volpe também faz uma defesa muito importante. Faz uma defesa, deu uma Coca-Cola. Voltou a Coca-Cola aqui, voltou, você percebeu? Eu percebi. Eu nem coloquei no tweet na hora, porque eu fiquei na dúvida naquele momento se tinha sido também no zagueiro ou não. Mas é uma defesaça, não muito só... claro que eu não vou, porque a bola quica no chão depois. Então fica claramente pegando o pé dele para quicar no chão e subir. E não só uma defesa difícil, mas uma defesa em que o Volpe tem que fazer uma leitura de jogada como se ele fosse um jogador. A defesa é de leitura, de leitura. Técnica, né? É de leitura e posicionamento. Daí ele faz aquela posição meio de handball, né? Bola. Mas ele faz meio que handball. Ele tem alguns posicionamentos muito... E faz uma defesaça que realmente comprometeria muito e que passa um pouco invisível, porque ainda muita gente vai falar, mas o gol é complicado quando você dá um apelido que braço de jacaré, uma bola que vai como essa, o apelido vai acabar. Mas é igual a questão do Vitor Bueno. Assim, contra o Flamengo ele vai bem. Aí o time toma de 5, os lances em que ele recuperou a bola não geraram gol, e ele ainda perdeu um gol que ele deveria ter feito com o jogo 0-0. Acabou, ele tá marcado, esquece, a culpa é dele. Ele saiu do jogo de campo, o jogo tava 1-0 pro São Paulo, a culpa é dele. Hoje saiu o gol? Então tudo bem. A questão não foi a mesma coisa. Se fosse só a defesa, seria tudo bem. Mas como teve a defesa e aí o gol, e todo gol que o São Paulo toma é culpa dele ou dele de mais alguém, aí também vai e tudo qualquer goleiro pegaria, e isso é muito lindo, tá, gente? Assim, não temos goleiro do nível de Zete e Rogério. Eu vou falar, o Zete eu não sei se sobreviveria aos tempos de redes sociais, porque ele teve faces que ele não foi bem, que ele não estava bem, que ele tomava gols, mas era um goleiro maior que eu vi na história do Mundial, nem Buffon. O Zete era outra história. Claro que aqui eu estou sendo ultra fã do Zete. Total. Não, mas eu gosto muito do Zete, assim, eu vi ele fazer coisas que eu não vi ninguém fazer, mas eu também vi ele tomar frango. Toda vez que ele tomava um frango, era clamoroso, porque acontece com grandes goleiros. Mas o último destaque, a arbitragem muito ruim. Tá? E assim, tem coisas que incomodam, porque hoje não teve nenhum lance muito polêmico. Aquele lance que foi um pênalti. Teve uma falta lá que o árbitro voltou atrás na bola da mão. Teve cartão amarelo em falta que nem falta foi. Teve uma trombada no Vitor Bueno lá, logo depois da falta que ele marcou, que gerou o gol do Grêmio. O Vitor Bueno toma um tranco, nem a TV passou de volta, mas se ele marca um, ele tinha que marcar outra, questão de critério. Teve o árbitro parando o jogo, qualquer falta, por 10 minutos ele colocava a bola embaixo do braço, parecia uma criança mimada, que é dono da bola e não tem... Aí ele colocava a bola e falou, peraí, vamos ver aqui, foi falta, peraí. O lance aqui que a gente ficou desesperado, que o cara me dá impedimento com a bola do jogador do Grêmio. Então, teve dois lances que o Crespo reclamou. Esse do impedimento e um de uma falta que o jogador vai claramente na bola. O Crespo nunca reclama. Aí o cara vai, ganha na bola, o árbitro marca a falta e o Crespo fala, não tem condição. Ele falou uma coisa assim, que noite que você tá vivendo, ele falou pro Bandeira, pelo amor de Deus, é muito fraco. Na cara do Bandeira, tinha coisas que aconteciam ali. Você pega hoje que não teve nenhum lance capital, o jogo não foi decidido pela arbitragem, pensando em lances capitais, né? Porque um árbitro pode definir um jogo sem precisar ser... Mas assim, caraca, aí você pega isso aqui, cara, é muito ruim. O nível das coisas aqui não dá. E como acontece coisas contra o São Paulo, não é por nada. Como acontece contra o São Paulo e com o Inter. Então, assim, não adianta só fazer, sabe? O São Paulo precisa ser mais incisivo. Isso já cobramos desde a última gestão, mas tem coisas interessantes para ver ali. É isso? Acho que a gente já marcou bem. Tem alguma coisinha de destaque? Só deixar... feliz que a gente conseguiu hoje fazer mais curto, né? Deu quase 40 minutos, não deu nada de diferença. Não deu nada de diferença. A gente está tentando, assim, né? A gente quer fazer vídeos de até 30 minutos, esse é o desafio.
essa foi a primeira tentativa, não deu muito certo, mas a gente perdoa, a gente estamos só por um terço felizes. só 33% de erro. Então, só Mas a gente margem tentou, de erro, a gente tá... 33% para mais ou para menos. Quem chegou Tá até certo. aqui, a gente tentou. Aí vai falar, não, mas a gente gosta de vídeo mais comprido. Não, aqui a gente quer fazer um vídeo de jogo um pouquinho mais curto, um pouquinho mais. E de repente fazer mais vídeos e tal. Não é nem por nada, é só para tentar mesmo um desafio que a gente fracassou. E aí, deixar claro, segunda-feira, live antes do Palmeiras, boa. Né? E ficar de olho, porque coisas que a gente tem que discutir. O São Paulo chegou agora 13ª, 14ª, 13ª, enfim, colocação, ele tem toda a rodada para acontecer amanhã, mas o São Paulo vai ficar sem jogar a 19ª rodada devido às convocações da seleção brasileira, então é importante você sair dessa zona de rebaixamento agora, você vai ficar com um jogo a menos, então a chance de você ser ultrapassado pelos times que vão ficar com a condição normal é maior, e com uma possível semifinal brasileira na Libertadores. E aí, naturalmente, o campeão vai ser brasileiro. Com os times da Copa do Brasil, quase todos eles, frequentando a parte de cima da tabela. E com a Sul-Americana, vindo um Bragantino muito forte, um Santos crescendo, um Atlético Paranaense. Com tudo isso acontecendo, o Campeonato Brasileiro pode ter G9. E aí o São Paulo, por todo esse turno horrível que fez, principalmente o começo do campeonato, aliás, o pior começo de um torneio oficial da história do São Paulo, com margem, o São Paulo talvez dependa. É bom ficar de olho que o São Paulo, de repente, em 9º lugar, pode ir para a Libertadores. E aí a gente já conversou várias vezes aqui o quanto é fundamental, em todos os sentidos, ir para a Libertadores no ano que vem. E a nossa torcida muito é para isso, tá, gente? Todas as críticas que a gente faz porque a gente aponta erros que acontecem. A nossa torcida é que o São Paulo seja campeão sempre, a nossa torcida é que o São Paulo vá para a Libertadores, no mínimo, porque disso depende o futuro do clube. Tá? Então, dito tudo isso, e hoje sendo sábado, a gente vai voltar na segunda e nosso tempo está normal, mas houve a tentativa. Na nossa cabeça, a gente quase conseguiu fazer em meia hora, quase. Então, mas a gente não conseguiu 35% ainda. 35% de erro. Mas tudo bem, aumenta 35% a pontuação do São Paulo, vê se melhor. Também teve um momento aqui que, tipo, tá deixando mais novo. O comentário ficou parado, então nós estamos nos acrescimos. Teve muito. Esse acréscimo. Esse eu não vejo quando o São Paulo tá perdendo. Mas, então, no jogo de hoje, eu ia falar dos acréscimos. O árbitro colocou a mão, parou o jogo 200 vezes. Era para ter tipo uns 10 minutos de acréscimo. 5. Foi isso. É isso. Ainda bem que teve 5, porque a gente fez o gol e acabou o jogo. Então, vitória do São Paulo, muita alegria. Vamos respirar esse fim de semana. Vitória em cima do Grêmio no Morumbi desde 2015, né? Exato, acho que foi a Nini Fanelli que fez esse levantamento. Na segunda-feira a gente volta com a live, aquelas lives enormes que a gente adora fazer. E aqui a gente vai fazer vídeo mais curto. Eu não vou prometer no próximo, 42 minutos. 42. É bonito, é um número bonito. A vida, o universo e tudo mais. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.